nós vamos começar agora, né? Nós estamos concluindo o capítulo de número 10 do livro Santos no Mundo, os puritanos como realmente eram. E a gente está tratando sobre ação social na perspectiva puritana. Para ser sincero, é um tema assim, bem diferente, né? Quando a gente vai falar sobre puritanismo, né? Quando nós vamos tratar sobre puritanos. A maioria dos livros que nós pegamos sobre puritanos vão tratar de grandes doutrinas, né? A visão puritana sobre a providência, sobre a comunhão com Deus, sobre mortificação do pecado, sobre igreja. Mas o Leland Rick, ele insere no livro esse tema, que eu particularmente não lembro de nenhum outro livro que trate da perspectiva puritana sobre a ação social, né? Para poder nos mostrar como eles faziam na prática a ideia, né, de como eles achavam essencial para a vida cristã, uma vida que se envolva, né, com a comunidade, que se envolva com a ação social. Lembrando que a gente viu na semana passada, a ação social para os puritanos não era simplesmente assistência aos pobres, né? Claro que isso faz parte do que significa ação social puritana. Mas eles entendiam a ação social como todo um chamado cristão da parte de Deus para que o cristão se envolva na sociedade. E aí, desde da visão política, né, que eles tinham muita liberdade para agir quanto a isso, quanto às questões comuns da vida social, né? Nós, como cristãos, somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, estando próximo, né? Estando ali, vivendo em sociedade. Eles viam isso como um chamado da parte de Deus. Nós vimos também semana passada como eles idealizavam, né, essa ideia de ação social com relação aos pobres, né? A ideia de que nós devemos buscar o bem comum da sociedade, seja através do trabalho, mas com relação aos pobres, ajudando por meio daquilo que nós ganhamos do Senhor por meio do trabalho. Então nós recebemos do Senhor e nós damos aos pobres, tá? Hoje nós vamos partir uma perspectiva um pouco mais teológica, mais profunda com relação ao envolvimento social dos puritanos, tá? O Leland Rick, ele divide essa última parte do capítulo em 3 pontos. Ele vai falar sobre a base moral e teológica dos puritanos com relação à ação social. Segundo, ele vai falar acerca dos puritanos com relação à ação pessoal em vez de institucional, né? Isso é bem interessante. E por fim, ele vai tratar sobre a visão puritana de igualdade. Muito provavelmente a gente não vai explanar todo o tópico 3, tá? Nós vamos focar principalmente no tópico 1 e no tópico 2 do livro. Se você ainda não tem um livro, compra esse livro Santos no Mundo, porque, como eu falei, para tratar de ação social, só esse livro, né? Você não vai encontrar, é muito difícil achar esse tema puritano em outro livro, né, que trate dos puritanos, tá? Então vamos lá em primeiro lugar. Os puritanos, eles viam a ação social como uma coisa tão essencial na vida cristã, né, como nós mostramos na semana passada, a forma como as igrejas se preparavam para receber os necessitados, né? Como os pastores, inclusive, tinham o costume de colocar mesas na sua casa para que os mais pobres e necessitados pudessem almoçar com eles ou jantar com eles. Então era comum, não só de um pastor, mas de alguns pastores, alguns irmãos da igreja, colocarem mesas para almoço e para jantar, né? Junto com os irmãos que não tinham o que comer. Eles também tinham o costume de planejar de uma forma mais econômica um meio para, nos momentos de crise, eles venderem os produtos do comércio mais barato para aqueles que eram necessitados. A igreja tinha alguns costumes, né? O Richard Baxter, ele investiu bastante, não apenas na assistência social aos pobres, mas também, eu não sei se os irmãos sabem, mas a cidade do Richard Baxter, até hoje, ela é muito conhecida pelo trabalho que eles fazem manualmente, né, com relação a um certo tipo de tecido. E na época do Richard Baxter, já acontecia, hoje ainda ela é muito famosa com relação a isso. E ele tinha um projeto, né, para auxiliar os irmãos desempregados a poderem servir, aprenderem, tipo uma espécie de curso, né, para serem capacitados nesse trabalho da cidade, que era o que mais rendia dinheiro para a sociedade, para a cidade dele, portanto que tinha mais vaga de emprego, né? Então você via que a assistência social dos puritanos, lembrando que o Baxter era pastor, né? Ele não era um empresário dentro da igreja, ele era um pastor, e ele pensava na assistência social muito mais do que simplesmente dar ali uma cesta básica, mas capacitar os irmãos desempregados, os mais pobres, para que eles possam se desenvolver profissionalmente dentro da sociedade.
Então você vê aí que a ação social deles já parece que se opõe muito àquilo que nós conhecemos como ação social. A grande pergunta que nós vamos fazer agora é por quê? Né? Por que a igreja devia se importar tanto com isso? Por que eles envolviam a igreja na comunidade, até mesmo para gerar emprego, para gerar um comércio mais barato para os mais necessitados? Por que isso é importante para a vida de igreja? E a resposta, o Leonard Rick, ele coloca em duas, tá? Primeiro, eles tinham uma base moral para isso, e segundo, eles tinham uma base teológica para isso. Então nós vamos analisar a base moral e a base teológica, tá? A base moral, o Leonard Rick, ele escreve o seguinte: no lado moral, eles estavam convencidos de que os cristãos são responsáveis por aqueles em necessidade. O Richard Baxter chegou a dizer que a verdadeira moralidade, ou a ética cristã, é o amor a Deus e ao homem, incitado pelo Espírito de Cristo pela fé, e exercido nas obras de piedade, justiça, caridade e temperança. Então você vê como o Baxter, ele monta uma frase muito doutrinária aqui. Ele fala o seguinte, que a verdadeira moralidade, né, aquilo que realmente é moral, na ética cristã, é o amor a Deus e ao homem. Você ama a Deus e ao próximo. Aí o que ele diz? Incitado pelo Espírito de Cristo. Então ele já envolve a trindade na formação da ética cristã. É algo que tem a ver com Deus Pai, é um amor e reverência a Deus. Ela é incitada por uma obra do Espírito Santo em nós, e essa obra do Espírito Santo em nós, ela é refletida pela redenção em Cristo, tá? Então você vê aí que o Baxter, ele coloca uma visão trinitária que vai incentivar a igreja a praticar a obra de caridade. Ele vai mostrar que isso é um temor ao Pai, incitado pelo Espírito de Cristo. Ele coloca pela fé também, né? Nós vamos ver tudo isso melhor no próximo ponto. Ele vai dizer que isso é exercido nas obras de piedade, justiça, caridade e temperança. Então, a base deles era muito firme, por isso que a prática deles era muito firme, né? Se você não tiver uma base muito firme, você não vai ter uma prática muito firme, né? Por exemplo, por que eu tenho que dar assistência social dentro da igreja? Simplesmente porque eu tenho que ajudar os necessitados? Só isso, né? Se você simplesmente tem esse pensamento, esse é o único pensamento que a gente consegue cultivar, então a nossa boa obra não vai muito adiante. Para você ter uma vida cristã sólida, você tem que ter uma base muito sólida. E o problema da assistência social hoje na igreja é isso, né? Por ter uma fraqueza na assistência social, na visão de assistência social, existe uma fraqueza na prática, né? William Ames, ele colocou o seguinte: servir ou beneficiar os outros é um dever que pertence a todos os homens. Amar a Deus não pode subsistir sem esta caridade para com o nosso próximo. Nem o pode qualquer verdadeira religião, tá? Então, a base moral que eles têm é que o amor ao próximo é um dever de todo cristão. E quando a Bíblia trata de amor ao próximo como algo essencial ao cristianismo, né? Aquilo que Cristo nos deixou, eles tratam do amor como uma atitude, como uma obra, né? Como algo que tem que ser demonstrado por aquilo que nós fazemos, tá? Vamos lá para o primeiro texto, João capítulo 13, verso 34 ao 35. É muito claro nesse texto quando Jesus vai dizer que nós seremos conhecidos, não preciso colocar esse texto, tá? Nós seremos conhecidos, os discípulos de Cristo, pelo amor que nós devemos ter um pelo outro, tá? Então o amor tem que ser a característica principal de todo verdadeiro cristão. Aquele hino que o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios 13, ele mostra como a caridade, né? Como o amor é essencial na vida de um verdadeiro cristão. A ponto de que, várias vezes na Bíblia, um cristão que não tem amor, ele não pode ser um cristão. É uma contradição de termo. O próprio João vai dizer, Deus ele é amor, portanto aquele que está em Deus deve amar o próximo, né? Então se Deus é amor e Deus está em nós, automaticamente nós temos que amar. Jonathan Edwards, ele vai mais longe quando ele coloca, mais longe que João não, mas no sentido de, ele não trata apenas do fato de Deus estar em nós, mas ele fala da operação do princípio de graça, que quando a graça vem sobre o homem, o princípio de graça, ela é colocada como aquela que inicia as obras na vida de um homem. Por isso é um princípio, ou seja, começa com a graça, não só para nisso, né? A graça vem como um princípio e ela vai transformar as nossas obras
naquilo que reflete o que Cristo nos deixou, que é o amor, tá? Jonathan Edwards, ele falou o seguinte: o amor benevolente é aquela disposição que nos leva a nutrir o desejo ou sentir o deleite no bem alheio. E este é o principal elemento do amor cristão, a coisa mais essencial. De modo que o principal elemento do amor cristão é a boa vontade ou deleite e a busca do bem daqueles que são objeto desse amor. Em outras palavras, o que é o amor segundo as Escrituras? O amor segundo as Escrituras, o amor vai levar o cristão a se interessar pelo bem do outro, né? A ter prazer no bem do outro, a se importar com a vida do outro e não simplesmente com a sua própria vida, né? Você vai ter prazer em ajudar, você vai querer ajudar, você vai se dispor a ajudar. O amor na Bíblia não é simplesmente um sentimento forte. Mais uma vez, voltando para 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo vai tratar de amor, ele trata o amor sempre no sentido de um verbo, né? De uma ação. O amor é benigno, o amor é sofredor. O amor, ele não é ciumento, o amor busca o bem. Então, o amor, ele sempre é tratado na Bíblia dessa forma, como uma atitude, como algo que é colocado em prática, tá? Então, por que os puritanos criam que a caridade é algo tão importante? O Carlos colocou o seguinte: ajudar o próximo reflete no fruto de alguém que nasceu de novo. Exatamente. Ela é evidência daquilo que aconteceu em você, né? Deus transformou sua vida, você nasceu de novo. A evidência para isso é amar o próximo. E qualquer outra coisa sem o amor não é hipocrisia, né? É engano, não faz sentido algum. Então, as Escrituras, elas vão... Opa, Júlio. Pode falar. Você falou, e eu queria aproveitar, lembrar daquela passagem lá em 1 João, se não me engano. Ele fala: se tu tem com que dar e diz a teu irmão, despede ele sem dar nada, né? Deus te abençoe e vai-se embora. Você não ama o seu irmão. E aí fala: e se você não ama o seu irmão, que vê como amar a Deus que não vê? Exatamente, com certeza. Então, a gente percebe a forma como as Escrituras tratam o assunto do amor como algo sempre relacionado à ação, sempre relacionado a tomar uma atitude com aquela pessoa que você quer bem, tá? Por exemplo, esse texto que eu vou colocar agora, o 1 João, aí no 1 João 3, verso 18, João fala o seguinte: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Ou seja, ele está colocando aqui palavra e língua em oposição à obra e verdade. Se você apenas diz que ama de palavra, mas não demonstra o seu amor, então nem a obra nisso e nem a verdade. Você provavelmente está se enganando, né? Ou então você de fato está mentindo, né? A Lene colocou o seguinte: tanto que a lei se resume a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Outro texto também que os puritanos usavam bastante. E sempre, como ela colocou, né? A lei se resume, ou seja, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, em Romanos 13, né, versículo 8 até o versículo 10, Paulo ele vai colocar no sentido de atitude com relação ao próximo, né? O que é a lei se resumir? Significa que as obras da lei são cumpridas, os mandamentos da lei são guardados quando você ama. Através do amor, a lei é guardada, ela é cumprida, ela é feita, realizada por nós. Então, existe uma clara contradição na visão bíblica e na visão puritana, né, de alguém que diz que ama, né, que se importa, mas não demonstra isso com atitude. Tá? Isso é algo que tem algo muito sério errado com relação a isso. Alguém que diz que ama e não demonstra amor por meio das suas obras, tá? Outro texto que eles citavam bastante, eu vou colocar aqui para vocês, é Tiago, capítulo 2, verso 15 e o verso de número 16. Tiago 2 diz: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Né? E se eu não me engano, Tiago 2,8 também vai falar a mesma coisa, que a lei se resume no amor. Então, não adianta, não existe esse divórcio nas escrituras entre amor e atitudes. Então, segue a linha do que os puritanos estão dizendo. O verdadeiro cristão,
ele ama por natureza, tá? Faz parte da nova natureza do cristão, já que Deus habita nele, já que a graça é um princípio de vida nele, faz parte da natureza do cristão amar. O mundo vai conhecer quem é cristão quando ele percebe esse amor. Mas só existe uma forma de perceber esse amor, pelas atitudes. Não por palavras, não simplesmente por dizer, mas por atitudes. Então por isso que eles levavam essas exortações muito a sério no que diz respeito à ação social. Porque a ação social, aí veja bem, ação social não é uma ajuda ao pobre. Ação social é o nosso amor demonstrado. É a igreja revelando o amor dela. Deu para entender? Então se a gente vê a ação social simplesmente como eu dar uma parte do meu dinheiro para ajudar alguém, isso está errado. A ação social tem que ser vista no contexto que as escrituras colocam, no contexto de amor. No contexto de você estar demonstrando que é um cristão. Você está mostrando o quanto ama aquela pessoa por obras, né? Por atitude. Então a ação social não é uma ajuda ao pobre, simplesmente, não para um cristão. É sempre colocado nas escrituras como um ato de amor, de você se importar, de você querer bem, de você tomar uma atitude para tentar melhorar a situação do próximo. Então é por isso que eles eram bem enfáticos com relação a isso. E as escrituras, né? O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 25, ele vai mostrar a diferença entre aqueles que ajudaram os doentes, que visitaram, que vestiram, naqueles que eram cristãos, né? Como evidência de conversão. A ponto de Jesus dizer, vocês que não fizeram isso, apartai-vos para a esquerda, para o fogo eterno. Ou seja, ninguém é salvo por obras. Mas Jesus está mostrando ali, naquele julgamento, as evidências de que é um verdadeiro cristão por meio das obras. Tá? Então, a partir do momento que a gente percebe que a ação social é evidência do nosso amor, aí o negócio aperta. O quanto você tem demonstrado amor, né, na assistência social? O quanto você tem demonstrado amor com relação àqueles que não têm aquilo que nós temos? É diferente de simplesmente ajudar, né? Você percebe que o nosso amor é bem pequenininho. Uma coisa é dizer, eu ajudo pouco. Na verdade, você devia dizer, eu amo pouco. Eu estou amando pouco. Porque essa é a linguagem que as escrituras colocam, tá? Outra coisa também interessante é que isso é tá tão dentro da consciência do homem, até mesmo do ímpio, que os ímpios sempre olham com honra aquelas pessoas que buscam ajudar com obras de caridade, né? Então você pega um cara que é rico, né, que doa milhões para caridade, e as pessoas vão olhar com honra, né, para ele como uma atitude benéfica. Nas escrituras nós vemos isso muito mais do ponto de vista de Deus. Então, enquanto no mundo você percebe como o mundo aplaude quem faz obras de caridade, né, a Madre Teresa de Calcutá, esses bilionários que andam por aí, as escrituras ela demonstra o quanto Deus aprova esse tipo de atitude. Aí eu gostaria de abrir com vocês a Bíblia, não só colocar os textos aqui, porque são alguns, em Provérbios, capítulo 11, em primeiro lugar. Provérbios 11, verso 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Aos que retém, mais do que é justo. Ser-lhe-á em pura perda. Olha aí, essa linguagem de que aquele que distribui mais se lhe acrescenta, né? É uma linguagem de aprovação por parte de Deus. Deus, ele aprova aquele que ele distribui, né? Que ele doa aquilo que ele tem. Obviamente aqui, com relação a boas obras para com o outro, né? Ainda em Provérbios, no capítulo número 19, Provérbios... E se você prosseguir, eu queria só dar uma observação. Lá no chat, estou colocando uma outra versão, a Bíblia na nova versão internacional, NVI. Eu achei interessante comparar os dois, né? Essa versão que você colocou e esta agora. E está falando sobre o seu comentário aí, né? Que diz assim, a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Exatamente. Então, é uma linguagem, né, que deixa o texto mais compreensível, né? Provérbios 19, verso 17. Pode ler? Pode sim. Estou com um probleminha. 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Mais uma vez, né? Quando você está dando algo ao pobre, ao necessitado, né? Quem dá algo ao pobre está emprestando ao Senhor, né? Esse texto ele corta duas coisas. Primeiro,
Ele corta a ideia de você dar para o pobre com o intuito de receber do pobre, né? Você não está dando para o pobre, você está emprestando ao Senhor. E em segundo lugar, mostra a aprovação de Deus quando ele vê aquilo como um empréstimo, ou seja, você está dando e o Senhor vai lhe devolver de alguma forma, tá? Outro texto, Provérbios 28, verso 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Mais uma vez, então, a Bíblia, né, sendo bem categórica. Então, a Bíblia sempre aponta para Deus, tendo prazer, aprovando a obra daqueles que se compadecem, né, com relação aos pobres, né, que empresta ao Senhor quando doa alguma coisa ao pobre, que distribui os seus bens aos pobres na medida do possível, tá? Então, tudo isso mostra uma aprovação da parte de Deus, que geralmente nós não pensamos, né, dessa forma. A visão mais, eu não digo nem mais urgente, porque os mandamentos de Deus, eles são urgentes, mas às vezes a gente foca tanto na santidade, como simplesmente evitar o pecado, que a gente esquece do lado positivo da santidade. Então a santidade não é simplesmente não furtar mais. A santidade é você não furtar mais, mas trabalhar fazendo aquilo que é útil para ter como acudir o necessitado. Então a Bíblia ela sempre apresenta esse caminho, né? Onde você rejeita algo e coloca algo no lugar para a glória de Deus, para glorificar a Deus, como o apóstolo Paulo fala na frente. Então, a base moral dos puritanos é o quê? É que o cristão que foi criado por Deus é um cristão que deve amar, né? Faz parte do que é ser cristão, o amor. E o amor sempre é revelado na Bíblia com demonstrações de obras. Dizer simplesmente que ama e não mostrar isso pelas obras, então isso é mentira ou nós estamos nos enganando. Vamos trocar essa linguagem de simplesmente ajudar o próximo, né? Mas a ideia de demonstrar o nosso amor ao próximo. Você pode simplesmente dizer que está ajudando um pouco, isso não vai lhe pesar muito a consciência, né? Você não vai ficar com a consciência muito pesada. Irmão, eu ajudo pouco, eu não me importo tanto, né? Mas quando você para perceber que, na verdade, nós amamos pouco, nós nos importamos pouco, nós não estamos mostrando o verdadeiro cristianismo no seu auge, né? Como o Senhor deseja que seja demonstrado, então você percebe que a questão é mais urgente, é mais séria, né? Então você não está simplesmente ajudando pouco. Nós estamos amando pouco, né? Nós estamos nos importando pouco. E isso é um negócio mais problemático. A segunda base que o Leland Hicken coloca é a base teológica, né? Então existe uma diferença aqui quando eles vão falar da base teológica, isso é muito mais profundo, né? Quando eles colocam a caridade em oposição à visão católica, né? A visão católica, ela ensina o quê? A visão católica diz que as obras de caridade podem ser feitas com o intuito de você ser salvo por Deus, de alcançar a salvação. Então a caridade é vista pela Igreja Católica, tanto na época dos puritanos quanto hoje, como degraus, né, que vai lhe ajudar a ser salvo, que vai mostrar como você pode ser salvo. Tanto é que hoje em dia a instituição que mais doa, que mais faz caridade é a Igreja Católica. Igreja Católica, já porque elas têm essa visão, né? Então, elas vão se esforçando para alcançar a salvação com o intuito de beneficiar os pobres, né? Fazendo obra de caridade. Os puritanos eram contra isso. A ideia dos puritanos era totalmente o contrário. Você não faz obras de caridade porque você quer ser salvo. Você faz obras de caridade porque você é salvo, né? Então, agora, talvez isso não seja tão profundo quanto dito dessa forma, né? Mas nós vamos ver o que eles querem dizer com isso, tá? Deixa eu fazer uma leitura que o Hicken colocou, do puritano Cotton Mather, na página 299. Cotton Mather, ele escreveu o seguinte: uma nobre demonstração deu ele de que aqueles que fazem boas obras porque já são justificados, não farão menos do que aqueles que fazem boas obras para que possam ser justificados. E que aqueles que renunciam a toda pretensão de mérito por suas boas obras abundarão mais em boas obras do que os maiores negociantes de méritos no mundo. O que o Cotton Mather está falando sobre o pai dele, né? O Cotton Mather é uma família puritana aqui, né? Os Mather, é interessante. Ele está querendo dizer justamente o que nós vemos hoje ao contrário. Hoje eu acabei de dizer que a maior instituição de caridade é a Igreja Católica. O que ele está dizendo aqui
é que a pessoa que entende o Evangelho e que entende que a caridade é fruto da nossa salvação, da nossa justificação, e não o efeito dela, tem mais capacidade de fazer boas obras do que alguém que busca a salvação pelas boas obras. Deu para entender? Na visão puritana, um cristão verdadeiro, eleito, um salvo, ele é capacitado com maiores... ele deveria, por meio da capacitação dada por Deus, de fazer mais boas obras do que um ímpio que quer ser salvo. Deu para entender? Nós vamos tentar entender agora essa base teológica olhando alguns pontos, Por que eles criam dessa forma? A primeira coisa, eles criam que as boas obras é tão essencial a um eleito, a igreja, muito mais do que a visão da igreja católica, porque ela está pautada em algumas doutrinas bíblicas que falam da natureza de quem nós somos, da natureza do cristão. Se faz parte da natureza do cristão, não tem como você se desviar disso. Não tem como você dizer que é cristão e não tem isso. Faz parte da vida cristã, tá? Alguns pilares sustentam a boa obra da verdadeira igreja, Primeiro pilar que eles colocam, que eles citavam, é como a eleição na eternidade. Carlos Humberto, não podemos fechar os olhos para ajudar o próximo. Exatamente. E é literalmente assim, não podemos mesmo, tá? Então, o primeiro pilar que faz com que a caridade seja essencial à vida cristã é a doutrina da eleição, da predestinação, tá? Então, eles criam que os arminianos acreditavam que Deus, ele fazia a eleição, ele escolhia por meio da presciência, no sentido de que Deus olha o futuro, vê quem está fazendo boas obras, vê aqueles que iriam aceitar o evangelho, e pelas boas obras Deus escolhe aquela pessoa, Então os arminianos acreditam que, baseado naquilo que Deus viu na eternidade, ele escolhe aquela pessoa para ser salva, ele faz o eleito. Os puritanos eram o contrário. Eles diziam que a eleição é quem baseia as boas obras. Deus primeiro escolhe o homem para que aquele homem passe a viver fazendo boas obras, tá? Alguns textos muito famosos, muito conhecidos, Efésios capítulo 1, verso de número 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Olha aí, Efésios 1,4 vai dizer que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo ele vai juntar essa palavra irrepreensível e o amor e santidade tudo junto, Ele vai colocar essas palavras juntos ali, mostrando que um cristão ele foi eleito na eternidade e pela eleição ele foi eleito para ser santo e irrepreensível em amor, tá? Efésios 2,10, Paulo ele continua falando o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em outras palavras, eles estão querendo dizer que faz parte da doutrina da eleição Deus separar uma igreja, um povo, para que esse povo viva de uma forma santa, irrepreensível e em amor. Ou seja, se você é um cristão e você não ama, se você não é santo, se você não é irrepreensível, então tem alguma coisa estranha aí, porque Deus ele elegeu essas pessoas para serem santos, tá? Da mesma forma como Deus elegeu os homens para serem salvos, e eles vão ser salvos, Deus elegeu os homens para serem santos e eles vão ser santos, porque é uma obra do Senhor, Como o Filipenses diz, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o fim. Então é uma obra de Deus no homem, É o próprio Deus que se responsabiliza de santificar, de tornar esse povo santo e irrepreensível. Assim como a eternidade para os eleitos é uma garantia, a santidade para os eleitos deve ser uma garantia. Alguém que diz que é eleito e não guarda os mandamentos, João diz que é um mentiroso, se dissemos que o conhecemos e não guardamos seus mandamentos, a sua palavra não está em nós. Estamos mentindo. Não tem como. A eleição, ela garante que nós, como cristãos, tenhamos esse estilo de vida. Aí vem a pergunta, Uma igreja que diz que ama, mas não revela, não mostra, esse estilo de vida através das suas obras, tem algum problema nisso. Tem algum problema. Viu? Eles viam que a eleição vai levar a igreja a uma vida de caridade.
Outra coisa interessante que dá para perceber aqui nesses textos é que Paulo sempre vai citar essa parte irrepreensível, né? Que é a mesma palavra que ele usa lá em Filipenses 2, quando ele vai dizer que nós devemos viver nesse mundo, brilharmos como astro nesse mundo, nessa geração corrompida, de forma que nós devemos ser irrepreensíveis, né? Nessa geração, nessa sociedade, brilhando como astros no mundo de uma forma irrepreensível. Agora, isso torna uma coisa maravilhosa quando você entende que a eleição deve fazer isso conosco, né? Que o próprio Deus se colocou a fazer isso conosco, porque isso faz com que a gente perceba que nós podemos fazer boas obras, né? A grande pergunta que geralmente surge aqui é o seguinte: olha, se Deus escolheu um cristão para ser santo, para boas obras, e eu não estou mostrando tanto boas obras assim, então a doutrina da eleição parece que me desencoraja, né? Tá trazendo aqui em vez de me encorajar, tá me desencorajando. Mas os puritanos não viam dessa forma. Eles viam o contrário. O John Owen, ele fala o seguinte: quem é que tem mais coragem? Um homem que sai de uma cidade para outra e não sabe onde vai parar, não sabe como chegar até aquela cidade, ele está perdido, não sabe se vai chegar lá ou não. Ou então um homem que ele sabe onde fica a cidade pela qual ele está indo. Quem vai caminhar até lá com mais coragem, com mais disposição? É o homem que sabe onde ele vai chegar. Então um cristão, quando ele está predestinado, quando ele tem a doutrina da eleição, ele não fica perdido, né? Será que eu vou realmente chegar lá? Será que eu realmente vou conseguir viver esse estilo de vida? Não. Ele deve ter a certeza que vai. Por quê? Porque o mesmo Deus que nos garante a eternidade, ele nos garante um caminho de santidade. Então, nós podemos agora fazer oposição ao pecado. Nós temos a mente de Cristo, né? Quando nós éramos do mundo, nós éramos escravos do pecado, a gente não podia se opor ao pecado. A gente não se levantava contra o pecado. Mas agora mudou. Agora em Cristo, você pode se opor à sua negligência. Você pode se opor ao seu pecado. E você tem um Espírito Santo dado por Deus nessa tarefa para lhe auxiliar na sua vida de santificação. Em outras palavras, eu agora, que não consigo demonstrar tanto amor, eu posso demonstrar amor? Posso. Por quê? Porque Deus escolheu a igreja para demonstrar amor. Deus não me escolheu para as boas obras. Então o pecado não domina mais sobre mim. Então eu posso sim me planejar, me opor ao meu pecado, à minha negligência e levar uma vida de boas obras. Deu para entender? Então a doutrina da eleição, ela vai encorajar essa vida de santidade. Ela é uma garantia de que você pode lutar contra o pecado, que você vai ser santo e irrepreensível. O mesmo Deus que determina o fim da jornada, ele também determina o caminho, né? O nosso caminho até o final. A segunda coisa que eles colocam é a redenção de Cristo, como também uma obra que nos leva à caridade. E essa parte da redenção é muito importante. Então, por que a igreja deve fazer caridade? Primeiro, porque Deus escolheu ela para isso, para as boas obras. Segundo, porque a morte de Cristo nos redimiu e nos libertou para as boas obras. Tito capítulo 2, verso 11 ao 14, nós vamos ler agora. Tá assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha aí, aquilo que começa com uma graça que salva, vai terminar, né, com um povo zeloso de boas obras. Por quê? Paulo ele diz no versículo 14, né, quando ele diz que Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu, si mesmo ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Esse texto aqui é muito importante, por quê? Porque ele trata das boas obras como resultado da morte de Cristo, só que de uma perspectiva bem interessante. Ele vai dizer que a morte de Cristo, ele nos remiu de toda maldade, né? Ele nos purificou. Ou seja,
no mundo, quando nós estávamos entregues ao pecado, nós não amávamos biblicamente. Por quê? Porque nós éramos dominados pelo pecado. O pecado é aquilo que nos segura na avareza, é aquilo que nos segura no egoísmo. O pecado é aquilo que tampa os nossos olhos para não olhar o próximo, para não se importar com o necessitado, para não se importar com o bem do outro. Mas quando Cristo morre por nós, e o seu sacrifício, ele limpa o nosso pecado e ele nos tira do domínio do pecado. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E nesse reino da luz, quem domina sobre nós é a graça. Cristo, ele nos redime, ele nos limpa, ele tira o pecado de nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós, e agora nós podemos viver para as boas obras. Tá? Então, a morte de Cristo, ele vai garantir isso. Ele vai fazer com que nós possamos deixar de ser egoísta, deixar de ser orgulhoso, deixar de ser avarento, né? Para poder nós abrirmos mão para as boas obras, tá? Isso também é extremamente importante. João 17:19 é um texto muito importante, ele vai dizer o seguinte, aqui é João 17, a oração sacerdotal de Cristo, e ele vai dizer que ele vai se santificar, eu mesmo me santifico por eles, para que eles sejam santificados na verdade. Então Jesus diz, eu vou me santificar por eles. O que Jesus quer dizer é que ele vai se entregar, se separar, né, ali, para ser consagrado a Deus por meio do sacrifício, para morrer em nosso lugar, para que nós possamos ser santificados na verdade. A mesma coisa que Paulo vai dizer aqui em Tito, quando ele vai dizer que a graça que nos salva é a graça que nos ensina a viver de uma maneira santa, piedosa, bíblica. Então a graça te salva, mas a graça te ensina. Ela abre o seu entendimento, ela lhe guia até a verdade, você aprende as verdades de Deus, então as boas obras surgem. Aí pode vir a pergunta, né? Mais uma vez, o Senhor me chamou, eu sou um cristão convicto, por que eu não me importo com caridade? Talvez por causa da sua ignorância, né? Talvez porque nós não somos instruídos pela verdade quando o assunto é ação social. Porque quando a graça que nos salva, ela vai nos instruir a isso. Né? Ela vai ensinar, vai abrir nosso entendimento, nosso coração para a prática de boas obras. Então, um cristão que ele de fato nasceu de novo, mas ele tem dificuldade na área de assistência social, né, de ajudar os pobres, o problema principal dele é a ignorância. Né? O seu pecado lhe cegou e ele está ainda, né, com problemas com relação a entender a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Alguém quer comentar alguma coisa? Sim. Lembrando que toda essa obra de redenção foi feita por amor, né? Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Reflete, né, o próprio amor de Deus por nós. O caráter dele, a essência dele é amor. Né? Então não existe evangelho sem amor. Claro que também tem a justiça, mas não existe evangelho sem amor. O apóstolo Paulo, ele vai até usar o exemplo de Cristo quando ele vai tratar de assistência aos pobres, né? Lá em 2 Coríntios 8, ele vai dizer que Cristo, que era rico, por amor de nós, se fez pobre. Para nós que éramos pobres, nos tornasse rico. Então, aquele contexto que Paulo usa o evangelho é no contexto de ajudar, de fazer uma coleta para os pobres. E ele compara o próprio Cristo como exemplo que nós temos para isso. Cristo, que era rico, se fez pobre por nós, para que nós que somos pobres pudéssemos ser ricos. Então, assim como Cristo deixou toda a sua glória no céu, nesse sentido, para se tornar homem e morrer por nós, assim nós devemos nos sacrificar para poder estar auxiliando, para demonstrar o nosso amor ao próximo por meio das boas obras. Tem uma lista aqui, gente, não vai dar tempo de eu ler tudo, tá? Eu vou só comentar aqui. Então, primeiro, a eleição deve nos levar às boas obras. Deus nos chamou para as boas obras através da eleição. Segundo, a redenção de Cristo nos purifica para as boas obras. Terceiro lugar, a obra do Espírito vai nos levar às boas obras. Paulo diz em Romanos 15:30 acerca do amor do Espírito em nós. E Colossenses 1:8 acerca também do amor no Espírito. Então o Espírito Santo ele vai operar em nós para que a gente passe a amar mais o próximo, passe a se importar mais com o outro. Isso é uma obra do Espírito Santo, né, trabalhando no coração do homem. Quarto lugar, a regeneração muda a nossa mente, as nossas afeições e a nossa vontade para as boas obras. Então, olha o quão profundo isso é, gente. Por isso que fala da natureza do cristão, né? Quando você é regenerado, a sua mente muda. Você passa a ver as coisas de uma forma diferente. No mundo, você vê a assistência social de um jeito. Na igreja, quando você se converte, a sua vontade deve mudar. A sua mente deve mudar. Você tem que tentar
você tem que sentir tristeza por não poder auxiliar o outro, né? Você tem que sentir tristeza por não conseguir ajudar aquelas pessoas que precisam. Porque isso é bíblico, né? Então a regeneração vai transformar o coração do homem. Ele vai ser inclinado às boas obras, né? Isso acontece no momento em que nós somos convertidos, onde o Espírito Santo ele vai nos inclinar às boas obras, a viver de forma diferente, a pensar diferente, a ter alegria diferente. Tudo isso por meio da obra da regeneração. Por fim, a verdade da fé, ela atua pelo amor, né? Paulo vai dizer isso em Gálatas 5:6, que o amor, a fé, ela opera por meio do amor. Tiago 2:18, Tiago vai dizer a mesma coisa com relação a isso, que a verdadeira fé, né? Mostra-me a tua fé, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Que a verdadeira fé cristã vai ser revelada pelas obras. Alguém que diz que tem fé, mas não tem obras, não tem como ser verdade. A fé, ela lhe dá certeza do que Deus diz na sua palavra, né? Ela vai levar você a se apegar com o Senhor, até a união com Cristo, a ser um verdadeiro salvo, e a fé vai lhe conduzir às boas obras. Você vai entender a verdade do Evangelho e vai ser levado às boas obras. Por que os puritanos achavam a ação social tão importante para a vida da igreja, né? As boas obras tão importantes? Porque era costume os ministros ir para os presídios nos domingos. Por que os puritanos tinham o costume de, em cada paróquia, saber o que estava acontecendo ali, quais eram os santos pobres para poder ajudar? Por que eles tinham esse costume? Porque eles sabiam pela Bíblia. Gente, isso é claro. Isso é claro no Velho Testamento, é claro em Provérbios, é claro em Salmos, é claro nos Evangelhos, é claro nas cartas de Paulo. Por que a gente não se importa tanto com isso? É um absurdo, não sei por quê. Mas os puritanos entendiam que isso é uma coisa muito clara em toda a Bíblia. Desde o Velho Testamento, e é muito enfatizado no Novo Testamento, essa ideia de que nós devemos viver com boas obras, devemos amar e demonstrar esse amor, né? Devemos abrir nossa mão, ajudar com aquilo que nós temos, né? Se não tem como você dar R$50, R$100, chama para o almoço, se você sabe que o irmão está tendo algum problema, tentar se informar, tentar ajudar, tentar mostrar o quanto você ama, tá? Mas cedo eu coloquei aquela frase do Jonathan Edwards, onde o Jonathan Edwards vai dizer que aquele que ama, ele vai se entregar por aquele a quem ama. Então se você, um pai e uma mãe, você naturalmente entende que aquele pai e aquela mãe ama o seu filho. Por quê? Porque se importa com ele, cuida dele, olha a proteção dele, né? É alguém que, por causa do seu amor, vai demonstrar isso protegendo aquele filho, com atitude. Então é natural que, quando nós amamos alguém, nós nos dispomos a ajudar aquela pessoa. Nós nos dispomos a dar o nosso melhor, a sacrificar muitas vezes o nosso próprio conforto, né? Sair ali daquela zona de conforto para poder estender a mão, para poder tomar uma atitude. Então, o que falta na igreja realmente é uma visão bíblica sobre o amor revelado pelas atitudes. Às vezes é tão clichê, né, dizer, irmãos, não adianta amar só de palavras, tem que colocar em prática. Mas se você de fato for ver na Escritura o que isso significa, aí sim você vai entender a profundidade e como que isso é essencial numa vida de igreja, né? O próprio Jesus disse, nisso todo mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, porque vocês amam uns aos outros. Como que nós sabemos que a gente ama um ao outro? Por meio das boas obras. Amém, gente? Já é 10h30, eu não vou me estender mais, né? Faltam aí 2 pontos, mas esse primeiro ponto para mim era o mais importante, era o essencial que eu acredito que o Espírito Santo possa, por meio da nossa fraqueza, né, ter encorajado vocês a parar para pensar mais nisso, né? Como que é importante nós nos importarmos com os necessitados, com os mais pobres, que o Senhor possa nos encorajar com relação a isso, né, a tomar essas atitudes. Os puritanos, só uma pincelada aqui, eles não criam muito em instituição, né? Eles não queriam confiar isso na mão do Estado. Eles não eram do tipo de pessoa que esperava abrir uma ação social, uma instituição social para ajudar os pobres. Não, eles criam que isso é uma obrigação pessoal e não institucional necessariamente. Porque a instituição, ela é muito fácil de se corromper porque os homens são corrompidos. Então, se eles querem de fato levar as pessoas às boas obras, eles não devem começar com a instituição que é constituída por pecadores. Eles devem começar com os pecadores. Então, eles criam mais numa ação social pessoal do que institucional, onde cada pessoa entende o seu papel, a importância da sua doutrina, e que essas pessoas se ponham
a ajudar a organizar, tá? Claro que isso não significa que não existe ação social na igreja, né? Por exemplo, a sua igreja pode ter uma ação social, isso não tem problema. O próprio Jesus, né, tinha Judas como tesoureiro, e Judas era o responsável por ajudar os pobres, né? Então o próprio Jesus tinha alguém separado exclusivamente para cuidar da finança, para quando o grupo fosse ajudar alguém, aquela pessoa que era o Judas, né, pudesse tirar da bolsa e ajudar. Então isso não tem problema. Mas era um dever pessoal, né? Não deixava de ser um dever pessoal. Se você tem uma assistência social na sua igreja, não basta simplesmente dizer, irmão, a minha igreja tem assistência social. A questão é, você ajuda a sua igreja, né? Você pessoalmente, de uma forma individual, se importa com essa questão? Ou descansa pelo fato de que a igreja tem assistência social? Aí sim, aí é que está a questão, tá? Outra coisa muito importante que eu tenho que falar sobre o assunto, os puritanos, apesar deles se importarem demais com os pobres, já por essa visão bíblica, né? Eles não eram inocentes. Ou seja, eles criam que da mesma forma como a Bíblia ordena com que a gente ajude os mais pobres, a Bíblia também ordena que aquele que não trabalha não coma. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 10. Então, eles não gostavam de uma ação social, por isso que eles eram muito contra a instituição. Porque eles não gostavam de ação social de uma forma impessoal, onde você não conhece aquela pessoa, você simplesmente para qualquer pessoa que você ajuda, não é assim. Eles criam que a igreja, a paróquia, né, deveria conhecer os seus pobres, para saber a diferença entre aquele que não pode trabalhar e aquele que pode e não trabalha porque não quer. Então eles eram contra. William Perkins, ele foi muito pesado com relação àqueles que se aproveitavam dos outros para poder receberem a assistência social, sendo que eles deveriam trabalhar, né? William Perkins, ele falou o seguinte, ele disse que essas pessoas, na maior parte, são uma geração maldita, pragas e chatos, tanto para a igreja quanto para o Estado. Olha, é pesado, né, o que ele fala, ele chama de geração maldita, pessoas que se aproveitam da assistência social, podendo elas trabalhar para poder se sustentar, né, por meio da ajuda dos outros. Ele fala o seguinte, é a boa lei da nossa terra e agradável a lei de Deus, que ninguém deveria pedir se é capaz de trabalhar. Aí você fala, irmão, mas quem é que vai dar trabalho? Aí você lembra do que eu falei no começo, que os puritanos se importavam que o Estado e que eles mesmos se organizassem para ajudar aqueles que estão desempregados. O Richard Stock, outro puritano, ele fala o seguinte, esta é a melhor caridade, aliviar os pobres ao fornecer-lhes trabalho, beneficia o doador tê-los a trabalhar, beneficia a comunidade que não sofre parasitismo, nem nutre qualquer ociosidade, beneficia aos próprios pobres. Então, se o cara é um empresário, se ele vê alguém ali que está precisando, ele pode muito bem, então nem precisa ser um empresário, né? Ele pode simplesmente chamar uma irmã na igreja que está desempregada e dizer, irmã, você pode fazer uma limpeza aqui em casa, você paga para ela fazer uma limpeza, não tem problema com isso, né? Ou então você conhece o estado de alguém que está desempregado, você, irmão, tem como você capinar aqui o quintal, capinar aqui a igreja, né, ao redor da igreja e tal, e você pagar por isso. Então eles viam caridade não simplesmente como dar alimento, né, mas você saber que o trabalho é valoroso aos olhos de Deus. Aí encaixe com aquilo que nós já estudamos. Por que o homem deve trabalhar? Que é o chamado da parte de Deus, né? O homem deve servir à sociedade, não apenas usufruir. Então, quando isso era aplicado aos pobres, eles não simplesmente davam alimento para qualquer pessoa, não. Eles tentavam discriminar, né? Eles tentavam conhecer, ver a situação de cada um. Geralmente eram as igrejas, cada igreja individual que cuidava disso, para saber de fato que estava precisando ou não, para que então pudesse haver a ajuda por parte da igreja. Que ele pudesse trabalhar, podia receber auxílio, né? E quem pudesse trabalhar e simplesmente estava desempregado, passando necessidade, a igreja poderia fornecer um emprego ou então ajudar aquele irmão enquanto ele ainda não tivesse um trabalho, tá? Então essa visão de ação social deles, completamente bíblica. Eles conseguem juntar provérbios, onde Deus ele louva aquele que ajuda o pobre, com Paulo em Tessalonicenses, quando diz que aquele que não trabalha não deveria comer. Eles conseguem juntar aqui, ter uma visão bíblica equilibrada, né? Amém? Então, pra gente concluir, né? A visão puritana de ação social realmente tudo isso que eu falei de uma forma bem profunda, né?
A Aline fez uma pergunta aqui, ó. Interessante, irmão Felipe. Eu estava vendo aqui a sua explanação muito boa e queria ver. Esse é só dar um pequeno comentário, né? A gente às vezes passa por experiências e a gente às vezes nem Deus coloca em certas situações que a gente nem percebe, né? E a gente sente tocado e age, aí faz o que a gente deve fazer, não por sentimento, fazer porque tem que fazer, mas a gente faz por amor, que é melhor que o sentimento, mais forte que o sentimento. E ali Deus realmente abençoa, Deus realmente recompensa. Quando a gente pensa que não, estamos prosperando sem saber porquê, né? Eu estou há 3 anos desempregado, sem emprego formal, tá? E mesmo assim Deus tem me abençoado no sentido de não faltar o necessário, né? Amém, isso é maravilhoso. Às vezes precisei, até a glória de Deus não fala aqui para me gloriar, mas tive situações que eu precisei ajudar pessoas. E graças a Deus, Deus recompensou. E na hora, claro, dá um certo temor, como é que eu vou ajudar, se eu não estou nem para mim direito. Mas a gente age pela fé e Deus honra, né? Amém. Isso é até uma questão importante, né, de ser comentada também, né? Quando Jesus trata de Mateus 6 ali, sobre fazer boas obras, né? Ele vai tratar das desculpas que geralmente nós damos, né? Para poder não ajudar o próximo. Uma delas é justamente essa, né? Eu não tenho tanta condição. Se eu der, vai faltar para mim. Se faltar para mim, já aí Jesus dá aquele longo texto lá, quando ele fala sobre não nos preocupeis com o dia de amanhã, né? Que Deus alimenta até os animais, veste bem os lírios do campo. Tudo aquilo ali é simplesmente uma argumentação de Cristo para dizer: você pode sim fazer tesouros no céu. Você pode sim ajudar o próximo. Basta cada dia o seu mal. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muita gente não entende o que Jesus quer dizer ali. E o que ele está querendo dizer é buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, é o estilo de vida do reino. E a justiça que Jesus está falando ali não é a justiça em Cristo. Todo sermão do monte, quando se trata de justiça, é mais no sentido de boas obras, né? Você ser justo diante dos homens, você agir como um justo, assim como a Bíblia descreve Jó no capítulo 1, que ele era justo, temente a Deus, né? E Jó vai dizer que nunca faltou pobre na sua mesa para ele alimentar, tá? Então, basta cada dia o seu mal, a gente tem que confiar no Senhor e ajudar da nossa melhor maneira. A Aline fez uma pergunta aqui muito boa. Essas boas obras de ajudar o pobre devem ser feitas em segredo? A resposta também está em Mateus 6. O próprio Jesus coloca aí, ó, Mateus 6, verso de número 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto do vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para ser glorificado pelos homens. Verdade vos digo que já tem o seu galardão. Em outras palavras, a recomendação de Deus, de Cristo, né, aqui, é que quando nós formos fazer boas obras, nós não devemos fazer isso para ser visto pelos homens. Então, melhor, para poder esconder isso, né, para poder não fazer diante dos homens, para nos gloriar, nós devemos fazer em secreto, tá? Mas até em secreto, Jesus também dá uma exortação. Ele fala o seguinte: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. Teu Pai que está em secreto, ele o recompensará. Quando ele fala que nós mesmos, né, a nossa mão esquerda não deve saber o que a direita faz, ele está querendo dizer que mesmo quando a gente não dá esmola diante dos outros para nos gloriar, nós temos que tomar cuidado para a gente não dar em secreto e nos gloriar por dar em secreto. Que a tua mão esquerda não sabe o que a tua mão direita faz. Ou seja, quando tu dá esmola secreto, não pensa: paz, eu sou melhor que eles mesmos, viu? Eu sou melhor que os outros. Porque ao invés de eu dar na frente de todo mundo, eu dou escondido, né? Eu dou em secreto. Então, muita gente se gloria por dar em secreto. Jesus diz: não, quando tu for dar esmola, nem mesmo a tua mão esquerda deveria saber o que a tua direita faz. Então, dê para a glória de Deus, não para a sua própria glória. Então tem que tomar cuidado com a motivação do nosso coração. Não tem problema, gente, dar em segredo, né? Não tem problema nenhum. Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta? Deu para responder, Aline? Amém. Aula muito boa, muito boa. Felipe, eu
Eu quero agradecer a Deus por esse momento precioso. E é interessante porque, assim, tudo procede do coração do homem, né, Felipe? Porque em Provérbios fala, Provérbios 4:23, né? Guardai o vosso coração, porque dele procede a saída da vida. E é interessante que quando o nosso coração ele está voltado para as boas obras, realmente a gente pode assim ter a certeza, né, de que Deus ele está agindo realmente a favor da nossa vida. É interessante porque o irmão Júlio disse algo interessante sobre não ter emprego e mesmo assim as provisões de Deus ter chegado. E eu falo para você que eu também tenho vivido assim dessa forma. E Deus ele tem suprido de uma forma maravilhosa, irmão, de verdade. Eu até comento que a gente como cristão, a gente não vive por vista, mas pela fé, né? E isso é maravilhoso. Esse estudo hoje abriu um leque no meu entendimento maravilhoso. Deus abençoe de verdade, irmãos. De verdade mesmo. Amém, glória a Deus. É um ótimo comentário, sem dúvida alguma. Glória a Deus. Tem tanta coisa para falar nesse assunto, mas é pena que a gente tem que acabar, né? Mas tudo isso que vocês estão comentando sobre o Senhor ajudar, mais cedo acho que o irmão Carlos colocou sobre a glória de Deus. Paulo ele vai tratar tudo isso no capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios. Ele vai dizer que aquele que dá semente ao que semeia, ele também vai nos frutificar para nós gerarmos frutos de justiça. Então ele vai dizer que é o próprio Deus que nos dá semente e por isso nós podemos dar aos outros. Não tem problema algum, porque aquilo que você tem foi dado por Deus. Então você pode dar, que o Senhor ele vai estar lhe auxiliando, né? O Senhor vai estar lhe ajudando, sem dúvida alguma. Aí lá no capítulo 9, se eu não me engano, lá no final, ele vai dizer que no final de contas, tudo isso vai render glória a Deus. Deus ele vai ser glorificado por todas as pessoas que são auxiliadas, né? Quando você está ajudando um irmão pobre, ou então a assistência social, e a assistência social prepara ali uma cesta, entrega na casa de um irmão, pode ter certeza, Deus vai ser louvado. Aquele irmão vai glorificar a Deus, vai exaltar a Deus, vai fazer como vocês estão fazendo, né? Vocês estão agradecendo a Deus porque o Senhor tem suprido vocês. Assim os irmãos necessitados vai render glória ao nome do Senhor quando eles também forem supridos pelo nosso auxílio. Então, faz parte, né? Glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor.